Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1798, e tinha como objetivo principais o reconhecimento por Portugal e a abolição da escravidão. Contexto histórico. O processo de independência do Haiti, iniciado em 1791, serviu de exemplo para várias outras colônias europeias na América. Os escravos haitianos se rebelaram contra a dominação francesa e deram início a uma revolução que culminou na emancipação do país caribenho. Porém, além das notícias chegarem até as colônias, a grave crise social e econômica vivida no final do século XVIII ariçou ainda mais a tensão entre os colonizados e colonizadores. Em Salvador, a situação econômica social se agravou logo após a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Cana-de-açúcar, que durante os primeiros anos da colônia, tanto lucro deu aos senhores de engenho baiano, agora era a causa de uma grave crise. As minas de ouro encontradas em Minas Gerais fizeram com que a coroa portuguesa mudasse a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para que o controle de extração de metais preciosos pudesse ser mais bem fiscalizados. A Revolta dos Alfaiates e o movimento. A publicação de panfletos com palavras de liberdade, igualdade, fraternidade e república foi fundamental para a organização do movimento e a união de forças para sua execução. Os escritos de Luís das Virgens e de Cipriano Barata colaboraram para a difusão dos ideais da Conjuração. O governo ameaçou prender quem estava por trás da confecção e distribuição de panfletos. Líderes da Conjuração Baiana. Além da liderança exercida pelos alfaiates, que no caso são Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, também era encabeçada pelos soldados Luiz Gonzaga Lucas Dantas. Ele recebeu esse nome para rebaixar o movimento por lá, relacionado a um menor poder aquisitivo e social. Maçonárias exerceu uma forte influência sobre a Conjuração, pois os ideais da Revolução Francesa chegaram ao Brasil também por intermédio desse grupo. A primeira loja maçônica foi criada na Bahia. Cavaleiros da Luz contavam com a participação de diversos intelectuais que se envolveram na Conjuração. São eles José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, o cirurgião Cipriano Barata, o, abre aspas, médico dos pobres, fecha aspas, o farmacêutico João Adislau de Figueiredo e o padre Francisco Gomes, o professor do latim Francisco Barreto e o tenente Emorges Pantojá, que se reuniram para ler Voltaires, traduzir Romaceu e organizar a conspiração. Fim da Conjuração Baiana. A distribuição de panfletos, com palavras de ordem, levou as autoridades a agir para reprimir as manifestações. Alguns membros foram presos e forçados a deletar o restante dos participantes. O governador da Bahia, Fernando José de Portugal, soube através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar de Silveira, que os conspiradores iriam se reunir dia 25 de agosto. A ação do governo foi rápida e o coronel Tectônio de Souza foi encarregado de suspendê-lo em flagrante, diante da aproximação das tropas dos governos. Só alguns conseguiram fugir. Reprimidas as prisões, sucederam ao movimento desarticulados e foram presas 40 pessoas, das quais 3 mulheres e 9 escravizados e outros homens livres que exerciam profissões como alfaiates, barbeiros, soldados e pequenos comerciantes. E os principais envolvidos foram levados à morte no dia 8 de novembro de 1999. Um ano e 2 meses depois, os acusados foram declarados culpados por traição. Dessa forma, receberam pena de morte por enforcamento e esquartejamento. Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Os corpos foram expostos em vários lugares de Salvador, para servir de exemplo para os possíveis subsetivos. Os intelectuais e membros da Mercúria receberam penas menores, ou foram absolvidos.
A Confederação Baiana influenciou outros movimentos, como a Independência de 1822, a Revolta dos Males, 1835, e a Abolição da Escravatura, 1888.